O Pai das Luzes. O primeiro sermão pregado por Charles Spurgeon na Capela Batista de New Park Street, em Londres, num domingo de manhã do dia 18 de dezembro de 1853. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Algumas áreas da ciência e alguns temas de estudo são inesgotáveis para nós. Talvez encontremos nelas tópicos para instrução, investigação e assombros maravilhosos. Se pudéssemos descer às profundezas da Terra com um geólogo e trazer à superfície esqueletos de monstros extintos há muitas eras, ou observar os sinais das grandes convulsões e estudar as antigas e novas formações da camada da Terra, ou se pudéssemos subir no pináculo com um astrônomo e tentar medir os céus e contar as estrelas, ficaríamos perdidos em nossas descobertas. O mesmo pode ser dito de todas as ciências naturais. Qualquer que seja o objeto de nosso estudo, não parece possível que o homem seja capaz de dizer no final: eu não tenho mais nada a aprender, sou conhecedor de tudo. Mas se um dia acontecer de nos tornarmos tão bem informados que nada ficasse desconhecido, a natureza e seus mistérios, os céus, o mar e a terra, todos perfeitamente compreendidos, ainda assim continuaria a existir um assunto sobre o qual os filhos dos homens poderiam meditar, discutir, refletir e ainda ser desconhecido em grande medida. Esse assunto é Deus, do qual, com humildade e reverência, falo nesse momento. Que o Espírito Santo nos dê a sabedoria para ampliar nossas mentes e guiar nossos corações em um entendimento da parte da verdade que Ele diz respeito e que nos é revelada no texto de nossas considerações hoje. Temos nele três figuras. A primeira é uma figura majestosa, a segunda, um atributo glorioso, e terceiro, um grato reconhecimento. Falemos da primeira, uma figura majestosa. Deus aqui é chamado de o Pai das Luzes, comparado com o Sol. É a mais pura verdade que este mundo inferior é o reflexo de um mundo superior. Nele, uma vez, a face de Deus pode ser vista num lago transparente e límpido. O pecado, no entanto, bagunçou a superfície das águas e o retrato dele está quebrado e é visto apenas em pedaços. Todavia, ainda há as peças, os destroços da imagem, e não as poremos a partes. Levantemos nossos olhos ao alto e contemplemos o único objeto que é digno de ser chamado de um emblema da divindade. Cremos que podemos ver várias ideias expressas na figura usada no nosso texto pelo apóstolo. Independência ou autoexistência. Deus é o único ser autoexistente. O Sol não é tão autoexistente assim, mas ele é muito mais independente do que qualquer outro objeto que conhecemos. Todo o resto da natureza está continuamente pedindo emprestado. Por assim dizer, os legumes retiram seu sustento do solo, os animais deles mesmo ou de outro. O homem supre-se de tudo. De fato, o homem é o maior mendigo do universo. A lua ilumina todas as noites com a luz do sol, e os planetas utilizam essa luz vinda do sol para resplandecerem. A Mãe Terra é extremamente dependente do sol, apesar do orgulho de seus filhos. O que a Terra é, além de um pequeno glóbulo dançando nos raios de sua majestosa órbita? O Sol dá, mas não tira nada, concede a todos, mas não recebe de nenhum, inclina-se sobre todos, porém vive sozinho em sua própria grandeza solene e gloriosa. Assim é Deus, o grande Eu Sou, que se assenta num trono próprio e não pede licença para nada. Todas as coisas são dele e por ele. Ele não precisa delas, e se todas elas fossem aniquiladas, isso não lhe significaria prejudicá-lo em absolutamente nada. Ele poderia existir como sempre existiu sozinho. Ele tem em si mesmo tudo que vale a pena ter. Nele apoiam-se todas as coisas. Ele não se apoia em ninguém. Humildemente podemos falar sobre ele. Quem
a si mesmo se ilumina? Quem conhece as profundezas? Quem habita longe do olhar mortal e compreende os anjos? Cujo sorriso tem desde o princípio preenchido todas as luzes que cortam seus feixes pelo céu. Mas deve ele esconder o rosto do atônito sol e de todas as estrelas, até que o caos venha novamente. Sublimidade e grandeza são outras ideias sugeridas pela figura do texto. O sol é uma das mais magníficas coisas criadas. Quando ele se mostra, a lua e as estrelas escondem sua face, visto de que qualquer parte de seu curso ele é um objeto grande. Quando primeiro ele atinge o céu oriental com os faróis de sua subida, quando ele se assenta serenamente no meio do céu ao meio-dia, e quando ele se aposenta em esplendor no entardecer, grandeza é sempre uma das suas características. Ele é demasiadamente brilhante para os nossos olhos o contemplarem, apesar de estarmos em uma distância tão grande dele. Muito mais sublime é Deus. Quem pode descrevê-lo? Seus servos angelicais são gloriosos. O chão estrelado do seu trono é glorioso como ele é. Por mais que estiguemos nossa imaginação, em admiração ficaríamos. Bem fazem os anjos ao cobrirem com véu seu rosto, pois até seus olhos não podem suportar seu brilho. Nenhum homem pode vê-lo. Suas costas foi tudo o que Moisés viu. Mesmo que tomássemos emprestados os olhos e as asas da águia, e voássemos até a glória celestial, e tentássemos isso uma e outra vez, perceberíamos finalmente que o homem não pode ver a Deus. Nuvens e escuridão estão à sua volta, e dele mesmo pode ter dito: escuridão com excessivo brilho faz com que tuas luzes apareçam. Poder também parece uma ideia proeminente nessa expressão do apóstolo, o Pai das luzes. O sol é um gigante saindo de seu aposento, e como um homem forte, ele se assenta em correr sua corrida. Ele arrasta o sistema solar inteiro em seu trajeto majestoso, e ninguém pode se opor a ele, como poderosamente ele mantém seu curso. Assim também é nosso Deus glorioso em seu poder. Ninguém sabe o tamanho do seu poder, é infinito. Ele fala e sua palavra é o próprio poder. Ele decide e sua vontade é onipotente. Quem pode frustrar seus propósitos? A natureza pode frustrá-lo? Não. As colinas derretem como cera na presença do Senhor. Elas saltam perante ele como carneiros. Pelo seu poder as águas são divididas. O fogo queima seus servos. Bestas selvagens são domadas. Ele levantou o dedo e veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias. E as águas cresceram e levantaram a arca, e ela se elevou por cima da terra com Noé e sua família. Em vão poderiam as montanhas, estrelas e todos os elementos da terra guerrearem contra ele. Quem pode vencê-lo em batalha? Será o homem? Não. Ele conta todos os homens, mas são como uma gota num balde. Aquele que está sentado no céu tem seus inimigos em escárnio. Os demônios no inferno devem resistir-lhe? Não. Uma vez eles caíram da beira do céu. É em vão o seu rugido. Satanás está acorrentado e é levado acorrentado em espetáculo. Ele é escravo de Deus e involuntariamente obedece seu mestre. Ó amados, Deus é aqui revelado para nós. Ponha esse pensamento debaixo do seu travesseiro e quando os problemas surgirem, use-o, tenha boa noite de sono, pois seu poder protegê-lo de todo o mal. Beneficência parece ser também uma das ideias principais do texto. O sol é absolutamente necessário para o nosso ser. Não haveria luz, nem calor, nem vida, nem chuva, nem nada sem ele. É necessário também para o nosso bem-estar. O sol é de fato grande filantropo. Ele visita toda a terra e dá livremente a todos, tanto para o camponês como para o príncipe. Pode-se amaldiçoá-lo ou abençoá-lo? E ele é o mesmo. Ele não recusa a luz nem ao criminoso. Assim também é Deus, o bom e muito bom. Se ele ocultasse sua face, o céu não seria o céu.
Sem Deus, o universo todo seria um vale de ossos secos, uma horrível casa de horrores, uma horrível tumba. Ah, como é bom nosso Deus! Ele não restringe suas misericórdias para nenhuma raça. Os bárbaros em lugares mais distantes são bem-vindos ao seu amor como qualquer um de nós. O pecador recebe sua graça e perde sua antiga natureza maligna. Ele a oferece aos pecadores e aos ingratos. E se os homens não fossem por natureza cegos, eles veriam através da sua luz que o defeito é neles e não nele. A luz do sol que brilhou ao meu berço brilhará no meu leito de morte e lançará brilho em meu túmulo. Então Deus, o beneficente e clemente, revele nosso caminho com a luz do sol. A terra é como um sepulcro triste sem ele, mas com ele é leve e alegre, como um terraço numa casa ainda mais feliz. 2. Um atributo glorioso. O apóstolo, tendo assim introduzido o sol como uma figura para representar o Pai das luzes, percebe que não comportava toda a semelhança do Deus infinito. Parece constrangido e, para corrigir tal observação, comenta que, ao contrário do sol, nosso Pai não tem desvio nem inconstância. O sol tem variações, pois ele se levanta em um momento diferente a cada dia, e ele se põe em várias horas ao longo do ano. Ele se move para outras partes do céu. Ele está nublado, eclipsado e até mesmo sofre uma diminuição de luz de algum declínio misterioso do éter luminífero que o rodeia. Ele tem desvios, gira em sua carruagem para o sul, até que no solstício Deus o impede de reverter suas rédeas, e então ele nos visita mais uma vez. Contudo, Deus é superior a todas as figuras ou emblemas. Ele é imutável. O sol muda, as montanhas caem, o oceano seca, as estrelas desaparecem da abobada da noite, mas Deus e só Deus permanece sempre igual. Se eu entrasse em um discurso completo sobre o assunto da imutabilidade, meu tempo, multiplicado por um número elevado, me falharia. Mas lembrando que não há nenhuma mudança em seu poder, justiça, conhecimento, juramento, ameaças ou decreto, vou limitar-me ao fato de que seu amor para nós não conhece variações. Com que frequência é chamado de amor imutável e eterno? Ele me ama agora tanto quanto ele me amou quando primeiro inscreveu meu nome em seu eterno livro de eleitos. Ele não se arrependeu de sua escolha. Ele não apagou nenhum de seus escolhidos. Não há rasura nesse livro. E todos cujos nomes estão escritos nele estão seguros para sempre. Nem Deus me ama menos agora do que quando ele deu a grande prova de amor, seu Filho Jesus Cristo, para morrer por mim. Mesmo agora, ele me ama com a mesma intensidade de quando ele derramou suas taças de justiça sobre seu amado para salvar nós, vermes rebeldes. Todos nós temos momentos em que consideramos de amor especial, quando a sua luz brilha ao nosso redor e nós esperamos a luz de seu rosto sorridente, mas não suponhamos que ele realmente nos amasse mais do que agora. Ah, não! Ele então revelou seu amor de uma maneira agradável à carne e ao sangue. Mas as provas são igualmente provas de seu amor. Na luta contra Apolião, no vale da humilhação, no vale da sombra da morte ou nas feiras da vaidade, ele sempre será o mesmo e não nos amará mais nem menos do que quando cantamos com vozes angelicais as canções do céu. A morte, às vezes, na perspectiva humana, é muito penosa para a carne e o sangue, mas se essa verdade do amor imutável do Deus fosse bem lembrada, a morte não seria um julgamento para nós, como foi para muitos. Devemos saber que aquele que ajudou Jacó a encolher seus pés e morrer, aquele que permitiu a Davi dizer: não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, contudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Segundo Samuel 23:5. E aquele que permitiu que Esteva adormecesse em meio a uma chuva de pedras,
será o libertador de todos os que confiam nele. Durante a eternidade, não haverá lágrimas, nenhum suspiro de contendas, mas a mesma unidade ininterrupta e abençoada prevalecerá para sempre. E Deus continuará a conferir-nos o seu amor imutável, graças a Ele por nos amar tanto assim. Terceiro, um grato reconhecimento. O apóstolo, tendo introduzido Deus como Pai das luzes e qualificado a figura, agora passa a atribuir todos os bons presentes a Ele. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Tiago 1,17. Parece perfeitamente razoável que, ao nascer do sol, a natureza o perceba como uma canção. E não é mais razoável que, em nome do Pai das luzes, devemos levantar uma música? Os anjos podem cantar no céu, e Adão poderia ter rimado no paraíso, e todo cristão sente vontade de confessar e cantar suas novas dádivas. Desde a queda, este versículo teve uma ênfase adicional de significado, pois em nós, por natureza, não há coisa boa, e por nosso pecado perdemos todos os direitos a qualquer favor de Deus. Nossos dons naturais, como a beleza, a eloquência, a saúde, a vida e a felicidade, provêm dele igualmente. Não temos nada que não tenha recebido dele. A terra um dia ressoará essa canção, emocionada pelo infinito, e o céu deverá se ajuntar ao coro, e ao caos à noite gritarão em alta voz. E mesmo a voz involuntária do inferno grunhirá um reconhecimento do fato de que toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Eu consegui meu objetivo se você, em seu coração, disser: a contemplação de Jeová, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como foi no princípio, é agora e sempre será, para toda a eternidade. Amém. Deus abençoe você.